Filmes históricos sempre fazem muito sucesso. Aquelas jornadas intermináveis, acontecimentos épicos, personagens densos e fatos reais, construindo e reconstruindo momentos do passado. De uma certa forma, compreender como as coisas aconteceram é algo que sacia a nossa curiosidade. Em alguns casos, o cinema erra feio nessa tentativa. É claro que tornar um filme atrativo nem sempre vai permitir que aquele filme conte tudo como realmente aconteceu. Vamos ver aqui então alguns casos em que os filmes históricos ficaram devendo um pouco no quesito realidade. Vem para mais um vídeo no canal Temporizarte. Em muitos cenários, os filmes tentam retratar episódios vistos nos livros de história, como se de fato tentassem narrar o nosso passado, utilizando personagens e figuras históricas reais. Entretanto, às vezes, o tiro sai pela culatra. A antiguidade clássica de Grécia e Roma são um prato cheio para epopeias maravilhosas, jornadas e guerras incríveis, cheias de honra, liberdade e coragem. No entanto, a verdade nem sempre é assim. O filme 300, de 2007, do diretor Zack Snyder, adaptado de histórias em quadrinhos, é um desses que conta com vários erros históricos. Um exemplo, a sociedade espartana era extremamente escravocrata, ou seja, esse ideal de liberdade não era exatamente compartilhado por Leônidas e sua turma. O conselho ancião que o filme mostra só era composto por homens acima de 60 anos. Entretanto, nas telonas vemos pessoas bem mais jovens fazendo parte dessa reunião. No filme, os 300 de Leônidas marcham e contam com o apoio de alguns gregos. Entretanto, acredita-se que essa soma era bem superior aos 300. E somados alguns dos escravos que foram levados, era um exército de mais de 7.000 homens. É claro que era necessário deixar mais heróico, mas heróico o suficiente para que eles tivessem que lutar sem camisa, usando basicamente uma tanguinha? Não, os soldados espartanos usavam armaduras de bronze. E acredito que também não consumiam tantos esteroides como os atores desse filme. Xerxes, como mostrado na película, não deveria se vestir como um andrógeno, ou sei lá o que quer que isso pareça, até porque a cultura persa não era tão caricata. Como crentes do zoroatrismo, com certeza Xerxes não se achava um deus vivo. E além, é claro, de toda a narrativa do filme, que é bastante heróica e cheia de confrontos, quando na verdade os persas enfrentaram outro problema muito grande: diarreia. Considerado um dos melhores filmes sobre a história romana, Gladiador, de Ridley Scott, no ano de 2000, arrebatou vários Oscars, incluindo o melhor filme. No entanto, alguns eventos realmente são totalmente contrários aos presentes nos livros de história, como por exemplo, o imperador Marcos Aurelius, que é morto pelas mãos do seu filho, Cômodos. Isso de fato nunca aconteceu, além, é claro, do mandato de Cômodos não ter durado somente 2 anos, e sim 12. E, por incrível que pareça, ele sim foi um gladiador em sua época. General Maximus é um personagem fictício, algo inclusive admitido pela própria produção do longa. As imensas batalhas, como a cena inicial, contém vários erros. As catapultas, o exército romano avançando sem formação e... um fato interessante, os arqueiros estão gritando fogo numa época em que as armas de fogo ainda nem haviam sido inventadas. Além, é claro, de toda a ideia dos gladiadores que está por trás do filme, até porque nem toda batalha era letal e depois de um tempo nem só os escravos faziam parte dessas lutas, inclusive homens da alta sociedade participavam apenas no intuito de diversão. E detalhe, alguns eram até publicitários. Mel Gibson é um dos atores e diretores que mais se dedicaram à linguagem do cinema histórico. E olha, várias produções estiveram na mão ou contaram com a participação desse grande ator. Entretanto, outra coisa comum em suas obras são os imensos erros históricos.
Coração Valente, filme de 1995, tem tanto a atuação quanto a direção do ator, possui algumas inverdades e incongruências históricas. Na trama, William Wallace tem a esposa morta por soldados ingleses porque ela se recusa ao primus noctii, que seria o direito de ter a primeira noite de núpcias do rei ou do senhor feudal ou do dono daquelas terras com a esposa de qualquer outro homem. Para começo de conversa, acredita-se que William Wallace nem sequer fosse um camponês qualquer, e sim um homem nobre. Além disso, o rei Edward I supostamente nunca exigiu que esse direito fosse invocado. E olha que esse direito já gerou revolta que fez até festividade. Tá lá naquele outro vídeo meu sobre festas bizarras. Além disso, após a Batalha de Falkirk, ele supostamente se apaixona por uma moça, Isabela, que daria à luz a Edward III com William Wallace. Entretanto, após essa batalha, ela supostamente teria 3 anos de idade na vida real, e o Edward III só nasceu 7 anos após a morte de William Wallace. Bastante tempo para uma gestação, hein? Além disso, alguns erros cenográficos ficam bastante evidentes no filme, como por exemplo a utilização de kilts, que ainda não eram comuns, espadas de 2 mãos, a gaita de fole, que na verdade é mais uma tradição irlandesa. Além disso, a tinta azul no rosto dos homens. Se você soubesse o quanto a tinta azul era cara nessa época, absolutamente ninguém a usaria no rosto. Uma dica, ela era feita de lápis-lazuli, uma das pedras mais raras do mundo. Ainda nessa ideia de personagens reais, com misturas de personagens fictícios, também resulta em teorias da conspiração. No caso do filme Clube de Compras Dallas, que narra a história de Ron Woodruff. No longa, extremamente premiado também, é descrito como um cowboy homofóbico que encontra um tratamento milagroso e alternativo para a AIDS. Isso nos anos 80. Entretanto, esse filme tem algumas inverdades. Acredita-se que esse homem não tinha absolutamente nada de cowboy e que provavelmente também não fosse tão homofóbico, até porque algumas narrativas dizem que ele era bissexual. É fato que o cinema às vezes tem a dificuldade em dar veracidade aos personagens. Além disso, o composto usado por ele no filme, que possui até medicamentos que hoje são proibidos para o tratamento da AIDS, não resultou em tanto sucesso assim. E o AZT, que é a droga combatida no filme, até hoje é utilizada como principal tratamento dentro do coquetel. Até hoje essa coisa de medicamento milagroso, como alguém divinamente descobriu isso. Outro que gerou uma teoria da conspiração que forçou o governo até fazer uma lei é o JFK. A película de 1991, estrelada pelo famoso Kevin Costner, traz uma teoria da conspiração sobre a morte do presidente John Fitzgerald Kennedy, que se deu na década de 60 e, segundo o longa, seria um trabalho interno do exército norte-americano e também da CIA, por conta da guerra no Vietnã. O filme vai tão longe na sua teoria e confronta tantos eventos reais que no ano seguinte o próprio governo norte-americano criou uma lei que tornou acessível alguns documentos relacionados ao caso, justamente para que as pessoas parassem de tentar futricar onde não devia, e sobre fatos que realmente não aconteceram. E olha que no nosso país tem gente que adora uma teoria da conspiração bizarra, né? Quando descobri o famigerado kit gay na escola. O grande problema do cinema histórico é criar uma narrativa incorreta sobre eventos que muitas vezes já são bastante estudados e já tem sua literatura bem trabalhada sobre o tema. Em muitos casos, romances, histórias em quadrinhos e best-sellers são fatores que inspiram essas histórias no cinema. Claro que a licença poética e a criatividade, além, é claro, de um ou outro elemento para tornar o filme atrativo, não são um problema. O grande problema muitas vezes é jogar a história fora e criar no imaginário do público algo que nunca existiu. Quer saber mais? Vá atrás da história real. Não deixe de seguir a página Temporizarte no Instagram e acessar todos os nossos conteúdos e vídeos. Valeu, galera! Tchau, tchau!